Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de domingo, 9 de fevereiro de 2025, uma manhã com 28 graus, vai aumentar bem a temperatura, vai chegar aos 33 graus aqui em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva no primeiro período, ainda período da manhã, 0%. A umidade relativa do ar, 53%, mas não se engane, ela vai cair bastante até o meio do período da tarde, né? Então, hoje pela manhã nós tivemos 20 graus, amplitude térmica aí de 13 graus e nós estamos sofrendo aí com a situação de muita umidade, mas também muito calor, um pouco frio pela manhã, muito calor à tarde, e essa situação, muitos, aqueles que têm problemas respiratórios, estão sofrendo e recorrendo às unidades de saúde aí para tratamento. Então, hoje nós vamos ter 33 graus de máxima, 20 graus de mínima, foi pela manhã, e é o verão brasileiro. É o norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Essa é a temperatura mesmo, é bem por aí, mas o problema é que a semana que vem, no próximo domingo, nós teremos um pouco mais daí de calor. Então, já vai se preparando aí que o calorão vem chegando de novo aí, segundo a meteorologia, 36, 37 graus no próximo domingo, começando na sexta-feira com 35, às vezes 36, mas a temperatura vai subir. Então já vamos nos preparando aí para que nós possamos enfrentar isso juntos sem ter grandes problemas, né? Uma situação aqui que eu preciso falar com vocês é a respeito dos escorpiões e do mosquito Aedes aegypti. Os escorpiões estão aí, tá? Quando chove, fica muito calor, eles procuram lugares que são úmidos, abafadinhos, onde tem baratas, onde tem pequenos bichinhos, insetos que eles podem comer. Então, os escorpiões estão sendo um problema, sim. Você precisa acabar com eles dentro da sua casa. E os mosquitos Aedes aegypti aí, aqueles que transmitem a dengue, a zika e a chikungunya, tá por aí, tá andando. Então, presta atenção, você precisa necessariamente combater esses dois bichinhos, rapidinho. Acabar, exterminar com eles de dentro da sua casa. Se você fizer isso, se toda a população fizer isso, se todo mundo tirar um tempinho, 10 minutos toda semana, para poder dar uma olhada na sua casa, para dar uma olhadinha nos ralos, naquele reservatório de água de degelo automático da geladeira, aquela situação de garrafas, de latas, de recipientes que podem estar acumulando água, vasos de plantas, aquela situação toda que nós já sabemos, você consegue acabar com esse mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Mas presta atenção, a dengue, quando hemorrágica, ela pode agravar e vir a óbito, você pode morrer. Então cuide para que você não tenha esse problema dentro da sua casa, tá bom? Uma outra situação que eu preciso falar com vocês, essa aqui, ó. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faça, não. Ajuda aí. Se você ajudar, você vai estar cooperando não somente com o pessoal da saúde, mas com a sua saúde também. O ambiente hospitalar hoje está sobrecarregado, tá? Não está em colapso, não colapsou, mas está sobrecarregado. Tem muita gente procurando ou aguardando uma vaga no ambiente hospitalar e você pode fazer essa diferença. Pode fazer com que não tenha que usar o ambiente hospitalar porque fez exercício entre 10 e 16 horas, ao ar livre. Se você fizer exercício entre 10 e 16 horas, você pode sofrer uma desidratação ou uma insolação. E isso é problema, tá? Então, se você puder, se você tiver essa disponibilidade, se você quiser ser obediente e quiser ser sensato, né? Quiser ser inteligente, a Bíblia diz que é ser sábio quando ouve um conselho e coloca em prática. Ainda mais se o conselho é conselho bom. Para evitar doenças, não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Simples assim. Olha aí, sabedoria. Use aí a sabedoria e não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, porque você pode sofrer sérios danos à sua saúde. Beleza? Dado esse recado, eu quero falar com você hoje a respeito de uma situação que alguém colocou para a gente tentar bater um papo
a respeito de algumas situações que estão acontecendo. O grande problema do ser humano hoje é a indiferença. Os indiferentes. Indiferentes com tudo. Aqueles que não querem saber da política, eu sou indiferente. Não quero saber desse negócio, eu não voto, eu não sei o quê. É indiferente em situação de pessoas que estão passando com dificuldades. Aqueles que estão sofrendo dificuldades. São indiferentes por aqueles que foram injustiçados. Não fui eu. Eu não fui lá para poder fazer. Mas se você entendesse que quem foi defender alguma coisa, ou estava defendendo alguma coisa, que você vai ser beneficiado ou seria beneficiado se houvesse êxito naquilo, você está sendo indiferente àquela situação. Assim também o é com a palavra de Deus. Eu fico imaginando aquela situação de Noé construindo a arca e os indiferentes passando e deixa ele, cada um faz o que quer, ele está construindo um barco, não está te atrapalhando, está pedindo dinheiro para você, está pedindo madeira para você, pediu para que você viesse ajudar? Não, então deixa ele fazer, gente. Não sei por que vocês estão preocupados com um velho que está aí construindo um barco para poder, um navio, para poder ficar aí flutuando numa água que nem aparece. Nós não estamos nem perto de um rio, nós não estamos nem perto do mar, nós não tem água aqui perto, nunca choveu. Deixa ele. Ele tomou muito sol na cabeça, o sol do deserto fez mal para ele. Indiferente, larga lá. Não fica mexendo com isso não. Outros que hoje, quando você fala que Jesus vai voltar, deixa ele falar. Quer falar, papagaio fala. Sai repetindo. Os indiferentes estão aí, em todo tempo eles existiram, não deixaram de existir, estão fazendo aí estragos na sociedade, porque são indiferentes com aquilo que está acontecendo. Eu não quero nem saber se alguém está sendo picado por escorpião, por pernilongo, da dengue aí, a Aedes aegypti. Eu não quero nem saber, eu não estou nem aí. Na minha casa está tudo limpo, está tudo certo, não vou falar nada para ninguém, cada um cuida do seu pedaço, não é isso? Esses são os indiferentes. Não passam uma informação para outras pessoas, um alerta dizendo, olha, cuidado, esse mosquito Aedes aegypti pode te levar a óbito. Cuida aí do seu pedaço. Ajude também a saúde, ajude a prefeitura, ajude a você mesmo, a sua comunidade, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, né? Não adianta só você ficar só pensando que os outros vão fazer. Então, os indiferentes estão sempre aí. Eles sempre estiveram. Mas veja só o que a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16. Assim porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus está falando para aquele povo que estava passando por uma situação de complicação. Querendo você ou não, o povo da Laodiceia, que hoje é a Turquia, né? Eles eram um povo próspero, uma cidade próspera. Aquela cidade, ela tinha muito mais do que outras pessoas. Ela tinha, e ela estava numa situação porque ela tinha águas termais, sabe? Águas que hoje são colocadas como águas medicinais, águas que tinham uma temperatura diferenciada. E eu não lembro há quanto tempo faz, mas há pouco tempo atrás aí, as pessoas davam para outras pessoas, quando estavam com alguma coisa, estavam mal, e elas queriam vê-las recuperadas rapidamente, dava água com sal, água morna com sal, a pessoa tomava e, consequentemente, provocava o vômito daquelas pessoas. Então, na realidade, existem pessoas, e Apocalipse está dizendo isso, né? E Deus falou que vocês não são mornos, não são quentes, não são frios. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Esta é a situação. Mas nós estamos no meio de uma guerra pela paz, uma guerra para que as pessoas possam ter uma eternidade diferenciada. Nós estamos orando
guerreando para a paz que vem do Senhor, que reine sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o mundo. Nós ficamos constrangidos quando nós vemos guerra em muitos lugares, nós ficamos constrangidos quando vemos que pessoas estão padecendo dificuldades nesse ou naquele lugar, mas muitas vezes nós não entendemos porque a paz não vem, porque a paz não é encontrada, porque a paz não chega e se assenta, especialmente quando nós dizemos que somos cristãos, né? Nós somos cristãos, nós somos cristãos e nós tememos a Deus, mas e por que a paz não aparece? Por que a paz não vem reinar realmente? Esse texto de Apocalipse ele pode nos ajudar a compreender aquilo que está acontecendo, aquilo que está ocorrendo. Esse versículo que nós lemos, ele faz parte de uma carta de Jesus que mandou o apóstolo João escrever para a igreja de Laodiceia. Laodiceia. E uma próspera cidade, né? Como eu já falei, que hoje, muito provavelmente, é a Turquia. Nesta carta, Jesus mostra por que podemos perder a paz sem ao menos às vezes perceber que estamos perdendo. Então nós vamos essa semana só um pouquinho de Apocalipse, só para poder dar uma pincelada. Nós vamos essa semana dar uma olhada nas advertências que ele faz para aquela igreja e tentar contextualizar, colocá-la em prática na nossa vida aqui nesse tempo. Então presta atenção. Indiferentes são aqueles que são mornos, nem quente ao ponto de ebulição, nem frio ao ponto de congelamento. Simplesmente morno. E aí ele vem e fala, Apocalipse no capítulo 3, versículo 15, diz assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, porque aí você seria ou água para congelar, para dar refrigério em alguma coisa, ou seria quente para poder fazer alguma coisa também, para escaldar algum alimento, ou para que você pudesse purificar algum alimento, uma água diferenciada. Assim, no versículo 16 diz assim, porque você é morno, não serve nem para fazer gelo, nem para fazer um escaldapé, nem também para poder fazer uma retirada de micro-organismos, para poder purificar alguma coisa. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nem frios, nem quentes, mas realmente mornos. Mornos, e aquela situação que eu falei, que se você colocasse sal nessa água, poderia provocar o vômito nessas pessoas. Você precisa lembrar, nós precisamos lembrar que as águas eram mornas devido a uma fonte que tinha ali em Laodiceia, que levava essa água até a cidade. Tinha um aqueduto que levava essa água para lá e essa água chegava morninha, né? Mas o que chama atenção nesse texto, e depois nós vamos falar outros textos durante a semana, nós vamos falar bastante coisa a respeito disso, é que Jesus estava condenando a indiferença. Ainda hoje é condenada a indiferença. Pessoas que só têm o rótulo de cristão. E essa barreira de indiferença é a mais difícil de ser neutralizada. É a mais difícil de ser extirpada. Por quê? Porque ele entra, ele se parece, ele fala, ele se conduz, ele se movimenta como tal, como cristão, mas ele sabe, não faz. Ele crê, mas não vive. E ele ouve, mas não responde, não toma atitude, não faz aquilo que é necessário. Na realidade, o cristianismo e a fé passaram a ser uma tradição, uma mera formalidade, sem sentimento algum. Não tem sentimento, não tem. Às vezes o sentimento pode até aflorar quando está num ambiente em que todos estão com os sentimentos à flor da pele, como a gente diz, né? Com os sentimentos aflorados, com os sentimentos ali no meio de todo mundo. A pessoa até pode chorar, se emocionar, pular, gritar, mas na realidade ele sabe, não faz, ele crê, mas não vive,
ele ouve, mas não tem uma responsividade, ele não corresponde àquilo que ele ouviu. Muitas vezes passa dentro da igreja, lá no domingo, no sábado, e o pastor prepara, demora, faz um estudo, olha tudo aquilo que é necessário e chega lá no momento que precisa tomar as atitudes na outra semana, ele deixou tudo lá. Deixou lá no templo. Ele saiu pela porta do templo, deixando tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que ele ouviu, que ele creu naquele momento. Não quero viver isso. Esse é o morno. Cuidado. Cuidado. Ele está a ponto de vomitar essas pessoas assim. Geralmente isso acontece com pessoas que estão acostumadas com Deus. Estão acostumadas com as coisas de Deus. Acostumadas com o mover de Deus. Estão acostumadas a ir e vir numa boa. Normalmente eles são filhos de crente, esposos ou esposas de crentes. Pessoas que nasceram num ambiente cristão, num berço evangélico, como a gente diz, né? Mas nunca experimentaram, não têm experimentado o poder de Deus na vida delas. Não tem. Por isso você pode estar deitado aí na cama de um hospital e você pode estar achando que Deus está te punindo. Mas isso nós vamos falar durante a semana. Ah, Deus está me castigando. Nós vamos falar. Você é cristão? A primeira pergunta é: você é cristão? Você é quente? Você é frio? Ou você é morto? O alerta para você nesse domingo, quando nós começamos essa caminhada da indiferença, o alerta para você é que Jesus vomita da sua boca aqueles que são mortos, que não tomam posicionamento. Ele rejeita. Era melhor você nunca tê-lo conhecido, pois a indiferença é uma forma de rejeição. E aí quando ele vem e fala assim, ó, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Sabe o que é isso? Reciprocidade. Mas isso também quer dizer que, ó, se você me rejeitar, eu também vou te rejeitar. Eu não aceito de qualquer jeito. Entende qual é a situação? Por que é que muitas vezes as pessoas falam, ah, eu sou cristão, eu sou da igreja de tal pastor, sou de tal bandeira, eu sou de tal lugar, mas não vive? Quem sabe isso é até para você. Quem sabe você, nesse momento, está vivendo essa bandeira aí. Esta situação de dizer, eu sou, faço parte, mas não vive. E está sendo diariamente vomitado por Deus, por não ter compromisso e nem se posicionar contra. Eu gosto quando a pessoa fala assim, eu não creio. Então beleza, não quer, é a opinião sua, mas aquele, quem sabe, talvez, quem sabe um dia, quem sabe uma hora, né? Quem sabe. Aí, quando cai naquela situação de estar em dificuldade, mas não, você nunca se posicionou. Se você houvesse se posicionado, você teria aprendido que ter um relacionamento com Ele, com Deus, não te deixaria entrar nessa situação, e mesmo que você entrasse, a sua reação deveria ser outra, ou seria outra. Entende o que eu estou falando? Às vezes você pode até ficar aí numa situação de dizer assim, ó, eu sou indiferente. Eu sou indiferente, mas eu quero mudar. Lembra que eu falei ontem? Um Deus de oportunidades, ele está aceitando aqueles que podem, nesse momento, ser indiferentes, mas que ao passar pela cruz de Cristo, vão ser diferentes, vão fazer a diferença aonde quer que eles chegarem. Porque a água, quando é morna, o muito que ela pode fazer é lavar uma calçada, né? A água, quando está ali, aquela temperatura ambiente, serve para nada. Se ela for aquecida, ela pode purificar. Se ela for congelada, ela pode refrigerar. Mas aquela que é morna, não. Hoje você tem que decidir. É dia de decisão. Domingo é dia de decisão. E hoje, como eles nos deram um pouquinho mais de tempo, eu quero falar com você bem claramente. Você precisa ser
Filho de Deus. É necessário. É necessário que você mude a sua posição, os seus posicionamentos, a sua caminhada. É necessário, tá bom? Então, se você já aceitou, nota 10. Nesse dia 9 de fevereiro de 2025, domingão, né? Quem sabe você, nesse momento, está tomando a decisão mais acertada de toda a sua vida. Cuidado, porque Jesus rejeita sim. Deus rejeita sim. Aqueles que são soberbos, arrogantes, orgulhosos, e eu vou falar nisso durante toda essa semana. Você vai entender o que é que eu estou falando. Os indiferentes serão punidos. Os indiferentes receberão a verdadeira ou o verdadeiro pagamento por isso. Saia dessa indiferença e seja diferente. Esse é o meu convite para você nesta manhã de domingo. Nesta manhã de domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, tá bom? Fica aqui o convite para você. Eu não estou convidando ninguém para ir para a igreja tal ou para a igreja L. Não tem problema. Você precisa de Jesus. Só isso, tá bom? Eu tenho algumas pessoas porque eu oro todos os dias. E eu vou orar nesse momento por aqueles que estão em dificuldades, tá? Aqueles que estão sofrendo com o problema da indiferença. Cuidado, porque a sua indiferença diante de Deus pode causar aquilo que causou naqueles homens e mulheres que não quiseram entrar na arca. Não era nem construir a arca, que a arca já estava pronta e assim ainda tinha convites. Venham, entrem, vai chover, o dilúvio vem. Olha, hoje nós estamos falando outras coisas. Venham, entrem. Jesus vai voltar. Volte para Ele. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Ele vai voltar. Tanto tempo falando, nunca voltou. Há quanto tempo alguém está gritando? Pensa que lá em Noé, mais de 100 anos construindo uma arca. E a pessoa pega e ouve falar, vai chover, hein? Ó, tá fazendo uma arca ali e você precisa estar dentro, senão você vai morrer afogado. Esse velho tá doido. Quem sabe você tá falando isso do capelão agora, né? O capelão tá doido. Jesus vai voltar. E aqueles que não o aceitaram como o único e suficiente salvador das suas vidas, vão sofrer. Vai sofrer, porque a necessidade é que você aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Quer fazer isso agora? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu quero entregar essas pessoas que estão entregando as suas vidas nas tuas mãos. Eu entrego-as diante do Senhor, para que o Senhor comande as vidas de cada uma delas. Que o Senhor possa fazer uma mudança substancial na vida de cada uma delas. Que elas possam sair dessa indiferença, sair dessa morosidade, sair desse comodismo e realmente servir ao Senhor, querendo ser um servo fiel do Senhor e tornar-se filhas e filhos queridos que são do Senhor. O Senhor trata com cada um de nós em particular como se fôssemos únicos. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, teu Filho amado, aceite o pedido de perdão de cada uma dessas pessoas, escreve o nome delas no livro da vida e faça com que os seus pés estejam firmados na rocha que é Jesus Cristo. Perdoa os pecados de cada uma delas e faça com que elas tenham, na realidade, uma vida plena de gozo na sua presença. Eu consagro essas pessoas ao Senhor. Eu entrego essas pessoas nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa fazer o melhor sobre a vida de cada uma delas. Ora também por aqueles que estão em dificuldades, estão em uma UTI, como é o caso do meu sobrinho Samuel, que está ali no hospital de base em São José do Rio Preto. Que o Senhor dê graça, dê saúde, dê paz, alegria para ele e para os familiares, para que possam reconhecer que o Senhor continua sendo Deus e está no trono comandando todas as coisas.
Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson. Eu oro pela irmã Maria Dourado e pela sua família. Eu oro pela Isabela, pelo Miguel e as famílias. Eu oro, meu Pai, pela Dona Neia, pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pelas suas famílias. Oro também pelo Eduardo de Piracicaba, que o Senhor continue fazendo a obra na vida dele. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão continue estendida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Guarda essa família, meu Pai, debaixo das tuas mãos. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso. Crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão descansando para receber mais uma semana educacional em nossas unidades educacionais, nas escolas. E aqueles que estão trabalhando também no ambiente educacional, que o Senhor dê graça sobre a vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor continue abençoando todos aqueles que estão no ambiente escolar, que eles possam ter, desde a faxineira, o porteiro, até o diretor, coordenador, que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga no ambiente hospitalar, para uma intervenção cirúrgica, para uma cirurgia, que o Senhor estenda suas mãos e faça que tenha isso tudo o mais rapidamente possível. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua, na opressão, depressão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão nesse momento se debatendo, precisando de uma porta de emprego, que estão desempregados. E o Senhor abra essa porta de emprego, que ele possa se encaixar corretamente naquilo que é necessário para que esse empreendedor, esse empresário, esse homem ou mulher que está administrando uma empresa, que eles possam ter também a sabedoria de pagar salários dignos a esses trabalhadores, para que possam manter as suas famílias, mas que eles também possam ter sabedoria para administrar essas empresas num país que está precisando tanto da tua bênção, tanto da tua graça e da tua misericórdia. Nós oramos por todos aqueles que estão empregados, para que valorizem o emprego que têm, sabendo que muitos estão do lado de fora, querendo adentrar no sistema de trabalho, mas não tem vaga. Oro por aqueles que são preguiçosos mesmo. O nosso país entrou numa roda de preguiçosos, homens e mulheres que não gostam de trabalhar, que não querem trabalhar. O mínimo esforço para eles já é muita coisa. Que o Senhor repreenda esse espírito de preguiça no trabalhador ou naqueles que estão ociosos no nosso país, para que essa carga, esse peso de tê-los que carregar nas costas, saia das nossas costas e das costas de todos aqueles homens e mulheres de bem que contribuem para que essa nação seja uma nação diferente. Eu oro por todos aqueles que estão no ambiente judiciário, legislativo, executivo, todos os poderes, aqueles que trabalham e aqueles que também enrolam. Que o Senhor trate com eles cara a cara. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz com Deus. Amanhã nós voltamos bem cedo, se o Senhor assim permitir, para uma segunda-feira cheia e continuando a palavra que está sendo dada aí, que é de indiferença. Não seja indiferente. Posicione-se, porque Deus não gosta daqueles que usam para poder fazer uma indiferença quanto àquilo que está sendo falado, e vamos usar isso posteriormente para dizer: eu era e nunca fui, né? Então, que o Senhor possa dar sabedoria para você voltar amanhã, segunda-feira, e ver essa outra palavra, tá bom? Deus te abençoe. Bom dia para você, feliz domingo, uma feliz semana. Essa semana vai ser uma semana repleta de grandes e boas realizações. Que Deus te abençoe. Bom dia.